Então, os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarde a espada. É uma palavra contundente porque tem uma exclamação. Jesus fala com ele: guarda a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Cada legião tem 6.000 anjos. Multiplica isso por 12. Olha o tamanho da autoridade daquilo que Jesus poderia fazer se pedisse ao Pai. Multiplica aí, já que tu está com o telefone na mão. 72.000 anjos para intervir nessa prisão. Olha o que Jesus vai falar para Pedro: você acha que eu não tenho autoridade? Então, em certo momento, Jesus tem autoridade, mas abre mão da sua autoridade. E se viesse 6 legiões, 72.000 anjos, não teria só a orelha cortada, mas os soldados seriam decapitados e mortos de uma forma muito violenta pelo Pai em salvar o seu filho. E fala para ele: guarda a espada. E aí diz para ele: como então se cumprirão as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Naquela hora Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espada e varas? Todos os dias estive no templo. Jesus vai então fazendo um discurso dizendo para eles: vocês estão vindo aqui para quê? Para que isso tudo? É muito forte esse texto. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: para que isso tudo? Que se vocês viessem aqui e falassem assim: olha, vamos lá para a casa de Caifás, eu iria, porque eu estou debaixo de um propósito. O que Jesus está perguntando não é indagando os romanos, não é tentando falar para os romanos, tipo, por que vocês estão fazendo isso? Ou reivindicando, ou brigando. Jesus está dizendo: não há necessidade, porque eu estou debaixo de um propósito. Ele diz para Pedro: como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Então ele estava debaixo de um propósito. Tudo teria que acontecer dessa forma. Eu quero que você olhe para uma pessoa que está do seu lado e diga para ele: por que você quer mudar as coisas? Se elas têm que ser desse jeito. O que você está passando é porque você tem que passar, para que se cumpra o propósito. Eu não sei se tem alguém aqui para glorificar a Deus aí no meio dessa luta. Tudo que está acontecendo na sua vida tem um propósito. Na verdade, entenda, e eu comecei a me conectar com T.D. Jakes, que ele diz o seguinte: olha, o destino já está pronto. A promessa já está pronta. Onde é que está o problema? No percurso, no propósito. Então, quando o povo de Israel estava no Egito, a terra prometida já estava lá, esperando eles. Tanto que se eles entrassem em 3 meses, em 6 meses, em 1 ano, a terra estava lá. O que fez eles caminharem 40 anos? Porque não entenderam o propósito. Quando nós não entendemos o propósito, nós nos atrasamos do destino que já está pronto.
Toda a promessa que Deus fez para você, Ele não está preparando, já está pronto, senão Ele não prometeria. Ele não está criando a sua promessa, está pronto. Agora, qual é o nosso problema? É chegar lá, é entender o propósito, até chegar onde já está tudo pronto. Se Deus falou que iria trazer salvação para sua casa, a salvação já está pronta. Mas eu preciso entender o propósito, que não é fácil, e não é numa oração, e não é apenas um culto, que Deus vai salvar nossa família inteira. Eu preciso entender o propósito de estar aqui toda terça-feira, clamando. E eu pedi na terça agora, que todos trouxessem uma foto de alguém, uma peça de roupa para ficar aqui, uma cópia, porque nós vamos fazer um ato profético nessa próxima terça. Nos milagres urgentes, eu preciso entender que até que todo mundo seja salvo, existe um caminho. Aleluia. E eu tenho que estar linkado com o que Deus determinou. Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, não guarde a sua espada. Preste atenção, Pedro. Guarde a sua espada. Porque a partir do momento que você guardar a sua espada, ou você usar a autoridade que Pedro tinha, repita comigo, Pedro tinha autoridade. Tanto que ele cortou a orelha. O problema é quando você usa a autoridade debaixo de emoções, você foge do propósito. Coloca a mão no ombro do seu irmão e diga: se você usar a autoridade que Deus te deu de forma emocional, você foge do propósito. Servir a Deus não existe emoção. Você pode estar cansado, desanimado. Tem momentos que você pode até falar assim: nem vou te servir mais. Mas porque você está saindo do propósito. O que Pedro fez? Não, ninguém vai matar o meu mestre. Ninguém vai prender o meu mestre. E ele corta a orelha. Jesus fala: para, tudo está se cumprindo. E tudo está no devido lugar. Mas ele está falando isso já no seu martírio. Como dizer durante o período de martírio, o período de dor, o período de tristeza, dizer que está tudo no seu tempo. Isso é entender o seu propósito de vida. Eu queria pedir à igreja toda, que se você estiver entendendo que Deus está começando a falar, que você ao menos desse um glória a Deus nessa noite. Eu quero levar você ao entendimento. E agora eu gostaria que você abrisse comigo em João capítulo 8. Vamos um pouquinho mais para frente. Aliás, João 18. Glória! Aleluia! Em João 18. Aleluia! Que vai relatar a mesma história, mas tem um detalhe. E é forte. Que diz assim no versículo 10. Simão Pedro trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decapitando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Então vai trazer com mais detalhes. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarda a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Em Mateus, ele vai dizer para Pedro: eu estou no meu tempo. Mas João, ouvindo, porque os evangelhos são sinóticos, estão na mesma visão, debaixo da mesma direção, só que João vai escrever um detalhe profundo. Ele vai dizer o seguinte: Mateus vai dizer que Jesus diz: olha, tem que se cumprir. Então você não pode atrapalhar o cumprimento do que tem que acontecer. Mas no Evangelho de João diz assim: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Agora ele vai ter um entendimento não só do que ele tinha que passar, mas que Deus determinou que ele passasse.
Meu Deus, que mensagem é essa? Diga aleluia por isso. Repita comigo, Mateus entende. Quando vai escrever que era apenas o momento que Jesus tinha que passar para que a Escritura se cumprisse, mas João, vendo a mesma cena, vai escrever que aquilo não era apenas o momento que Jesus tinha que passar, mas a vontade do Pai sobre a vida dele. Então repita comigo, igreja, a vontade do Pai também está no meio das dores e do sofrimento. Porque estamos no propósito. Como Deus vai colocar você em lugares altos, se você não souber ultrapassar lugares pequenos. Como vamos chegar num novo nível se não conseguimos romper com um nível pequeno? Como vamos perdoar os inimigos se não perdoamos os amigos? Como vamos avançar se não destravamos a nossa mente? Se ainda há escassez dentro de nós, como eu vou avançar? É impossível. Jesus vai identificar, João vai identificar que era a vontade do Pai, o cálice que o Pai deu a ele, cálice de dor. Vamos olhar para a cena. Eu quero levar você para um ambiente geográfico, para que você pudesse entender, e também um geopolítico, porque aparecem os romanos nessa história. E eu queria que você entendesse que Jesus está num lugar chamado Getsemane, que Getsemane em hebraico significa lugar da prensa. Uau! Lugar de ser prensado. Jesus está no lugar onde ele iria ter que passar pela prensa. Jesus ele vai fazer naquele lugar que faz parte do anexo do Monte das Oliveiras, que vai dar descendo, vai dar no Vale de Cedron, que corta os montes de Jerusalém, onde é o templo da Esplanada hoje, mas que era o templo de Salomão e depois virou o templo de Zorobabel, o lugar onde Abraão sacrificou seu filho Isaque, que Davi comprou aquela terra para que ali construísse um templo de adoração. Jesus está agora diante do templo de Herodes, porque o Getsemane é uma descida do Monte das Oliveiras, tem o Vale de Cedron e do outro lado existe o templo de Herodes que foi reconstruído. Jesus está diante da casa do Pai, no lugar da prensa. Ali eram cultivadas oliveiras. Naquele lugar existem oliveiras que são milenares. Eu não sei se você sabe, mas há uma característica nas oliveiras que o seu tronco ele cresce e conforme os seus galhos vão envelhecendo, eles vão ficando, eles vão esfarelando e pum, caem. Mas por dentro dele nasce um ramo novo, numa árvore velha. Meu Deus! Então, uma oliveira é capaz de durar 1.000, 2.000, 3.000 anos, porque ao mesmo tempo que a raiz nunca morre, só os galhos. O apóstolo Paulo vai escrever aos Romanos no capítulo 11 e vai dizer assim, olha só, nós, igreja, fomos enxertados na oliveira verdadeira. O que Paulo quer dizer? Paulo quer dizer o seguinte, que a oliveira é o plano de Deus para Israel. E no meio dessa oliveira, onde Deus tem um propósito com o seu povo chamado Israel, nasce um ramo novo. Esse ramo novo chama-se cristianismo. Nós não nascemos do nada. Nós somos a continuação de uma história que começou com o povo hebreu. A Bíblia diz no livro de Gálatas, no capítulo 3, que as bênçãos de Abraão foram dadas à igreja. Então significa que Deus deixou os seus herdeiros, quem? Israel. E nós, igreja, somos co-herdeiros em Cristo.
Diga para a pessoa que está do seu lado: sobre a sua vida há poder, há autoridade. E essa autoridade que há sobre você chama-se Espírito Santo, que desceu sobre você quando você nasceu de novo. O problema é quando nós usamos o poder que Ele nos deu debaixo da emoção. Jesus está lá e Ele vai orar por 3 vezes. Ele vai orar por 3 vezes. Ele entra no Getsemane e entra com todos os discípulos. Depois, ele vai, quando ele volta, aliás, ele vai orar sozinho. E quando ele volta, os discípulos estavam o quê? Dormindo. E ele então segue adiante, leva somente 4 com ele. E ele vai orar. E quando ele volta com os 4, o que os outros estavam fazendo? Dormindo. E depois ele vai. Aliás, ele ora com todos, depois ora com 4, e por último ele vai sozinho. E quando ele chega sozinho, ele começa a sentir a aflição que a gente sente, porque apesar de ser Deus, ele também era homem, bispo. E por ser homem, ele também sofria as dores emocionais que nós também sofremos. E quando ele vai sozinho, pela última vez, sabendo do que ele iria passar antes desse acontecimento, antes de aparecer os romanos para prendê-lo, ele chora e soa sangue e suor. Ele vai derramar sangue. Imagina sair sangue no suor de tamanha aflição. E ele diz: Pai, o quê? Afasta de mim esse cálice. Olha o que João vai dizer. Não haverei de beber o cálice que o Pai me deu, mas as emoções de Jesus. Fala assim: olha, Pai, afasta de mim esse cálice, eu não vou conseguir beber. Há momentos que a gente faz isso. Mas Jesus não poderia usar o seu poder, porque ele estava debaixo de um propósito. Eu quero dizer para você nessa noite, nesse culto tão profundo, que existem momentos na sua vida que você apenas tem que viver. Não use o seu poder para sair emocionalmente de situações, porque você vai atrapalhar todo o propósito que Deus tem na sua vida. Gritar: Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, eu não estou aguentando mais. Você fala, eu falo isso. O problema é não usarmos a autoridade que Deus nos deu de forma emocional. Jesus aguenta, suporta. Agora olha que interessante. O tabernáculo, ele era dividido em 3 partes. O tabernáculo foi o primeiro templo móvel que surge no deserto. Vocês estão comigo, sim ou não? Quantos estão entendendo essa mensagem? Digam amém. O tabernáculo, se por acaso achar uma foto do tabernáculo, a gente coloca aqui para eles poderem entender que foi o templo. Lá em Êxodo 25, Deus determina ao povo que pedisse ao povo uma oferta para que construísse um lugar onde Deus pudesse habitar. E durante a permanência do deserto e até a entrada da terra prometida, esse templo, um momento, é esquecido numa região chamada Siló. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar apenas de que o tabernáculo era dividido em 3 partes. Repita comigo: o tabernáculo era dividido em 3 partes. Átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Repita comigo mais uma vez: átrio, lugar santo e lugar santíssimo. O átrio é onde ficava o altar do holocausto e a bacia para se limpar, purificar, aonde os sacerdotes recebiam as ofertas, sejam anuais, pacíficas, qualquer tipo de oferta que era feito em todo o ritual de todo
processo levítico que Deus determinou a Israel. E depois que o sacerdote fazia isso, ele tinha que ir até a bacia e se purificar. Então, depois existiam duas partes que estavam ligadas, que eram cobertas, o átrio era aberto, eram cobertas e eram separadas por uma cortina apenas, que era o lugar santíssimo, lugar santo e lugar santíssimo. O lugar santo existia a mesa dos pães, a mesa da apropriação, existia propiciação, existia o candeeiro, que era o candelabro, e existia o altar do incenso, onde os sacerdotes ali celebravam e adoravam a Deus, somente os sacerdotes, especificamente. E o lugar santo era visitado apenas uma vez por ano. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, o chefe dos sacerdotes, escolhido por Deus, entrava, passava pelo lugar santo, entrava na cortina, e aqui entrava com sangue que era derramado aqui nesse altar. Se imolava o animal, se pegava o primeiro espirro de sangue, porque Deus só recebe primícias. Então o sumo sacerdote levava, e aqui, em cima da tampa da Arca da Aliança, ele pegava o polegar direito, molhava e aspergia 7 vezes sobre a tampa da arca, que chama-se propiciatório. Quando isso era feito, o perdão do povo era perdoado. O pecado do povo, desculpa, era o quê? Perdoado. Aí mais um ano, tinham os pecados, tinham os erros, porque eles têm uma natureza humana igual a nossa. Deus ia lá, quando fazia esse ritual, eles eram perdoados. Eles erravam, eram perdoados. Eles erravam, eram perdoados. Mas tudo isso não veio do nada. Todo o templo de Salomão era dividido assim também. Qual era a diferença? Não era móvel, era fixo. E era feito de madeira, de ouro, de prata, de bronze. Depois o templo é derrubado por Nabucodonosor, quando leva o povo cativo para o povo de Judá cativo para a Babilônia. Depois eles voltam. E quando voltam, vai ser restabelecido. No livro de Ageu vai dizer que eles vão reerguer o templo, mas não tinham mais a riqueza do primeiro templo. O ouro tinha sido levado para a Babilônia, onde vai fazer uma estátua, Nabucodonosor, de adoração. Eles tinham levado tudo que era bom, e o templo então vai ser feito de madeira, de uma forma muito simples, e quem fazia toda essa movimentação era um sacerdote chamado Josué e um grande homem chamado Zorobabel. E esse templo passa a ser conhecido como o Templo de Zorobabel. Mas há um segredo nessa história. Há um segredo de quê? Ah, meu Deus, eu vou ligar a história toda, Luiz. Você está comigo, sim ou não? Deus libera uma palavra sobre aquele templo, que já não era o mesmo templo de Salomão, já não era o templo da riqueza. A Bíblia diz que o templo de Salomão, lá em 2 Crônicas, no capítulo 4, no capítulo 16 e 17, você vai achar isso, quando Deus vai falar sobre as colunas do templo de Salomão. Eram colunas folheadas a ouro, chamadas Joaquim e Boaz. Elas eram vistas a 3 quilômetros de quem subia para Jerusalém. Quando vai haver os relatos de Crônicas, que vai contar a história desse período da monarquia, onde Israel era governado por reis, a Bíblia diz que aqueles que eram impossibilitados, aqueles que eram doentes, que não conseguiam chegar até o templo, quando avistavam o templo, levantavam as suas mãos, eles eram curados. Há poder no templo, há poder não na parede, mas no templo, que se diz, chama-se em nós, na igreja. O poder que existia sobre as colunas, sobre o lugar estabelecido para a habitação de Deus, agora ele habita dentro de nós. Então significa que o seguinte: quando eu, você, todos nós entramos aqui, esse lugar passa a ser um lugar chamado lugar de poder. Por isso
Deus cura nesse lugar. Por isso Deus transforma vidas nesse lugar. Por isso esse lugar é chamado casa de oração, casa de louvor, casa de cura, casa da manifestação da glória de Deus, casa de se falar de Bíblia e não de outras coisas. A casa do amor, a casa do perdão, a casa do recomeço. Essa é a casa do Senhor, onde estamos reunidos, igreja. A questão toda é nós entendermos que quando Jesus diz, olha, o cálice que o Pai me deu, cara, é forte isso. É difícil, que eu sei que vai ser difícil você falar isso, mas essa é uma realidade. Diga para o seu irmão que está do seu lado, pega na mão dele de forma séria e diga para ele, você tem um cálice que Deus te deu. Porque todo aquele que tem propósito carrega o seu cálice. Todos aqueles que têm um destino carregam o seu cálice. O cálice de Jesus era duro, era difícil. Ele clama, ele grita, para que hoje nós pudéssemos ser casa de oração, para que hoje pudéssemos ter perdão dos nossos pecados. Alguém teve que sofrer muito e nos deixou um sacramento, que é essa mesa, dizendo, lembrai-vos do meu sacrifício. E eu digo para você que hoje é o culto mais importante da igreja. Se tiver que criar um nível de importância, hoje é o mais importante, porque hoje é o dia de lembrarmos do que ele passou, da morte que ele sofreu para que pudesse me dar vida. Ele morreu a minha morte para me dar vida. Ele disse, eu estarei com vocês todos os dias das suas vidas. Então, quando tiver o nosso cálice, não tiver apenas o suco de uva, mas tiver o fel, é o cálice que nós temos que beber, que foi preparado para aqueles que têm um destino e têm um propósito. Coloca a mão no ombro do seu irmão e diga, o teu problema, e o meu problema é que nós usamos o poder que ele nos deu de maneira emocional e saímos do propósito. Se fosse eu e você no Getsemane, se fosse eu e você no Getsemane, nós iríamos dizer assim, vem logo uma multidão de anjos, eu não vou passar por isso. E o que nós queremos fazer o tempo todo quando viemos à igreja? Que Deus nos livre de tudo, e se Deus te livrar de tudo, significa que você não tem cálice. E se você não tem cálice, você não tem destino. Você não vai ter experiência. A Bíblia diz que os discípulos, quando estavam no barco, eles viram a multidão de água, de vento, e tudo vindo de tudo quanto é lado. E eles estão desesperados, diz a Bíblia que eles ficaram desesperados, até que alguém vai acordar Jesus. Tem dois acontecimentos, mas eu quero falar do primeiro. Eles vão chamar Jesus que dormia no meio da tempestade. E aí Jesus olha para eles e fala assim, homens de pequena fé, e diz, vento, calma. E o vento calmou. Ele diz, mar, aquieta-te. E o mar se aquietou. E eles vão dizer uma coisa interessante, eles vão dizer, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Repita comigo, até aquele momento, eles conheciam Jesus que cura, Jesus que liberta, mas dentro do mar violento, eles conheceram o Jesus que acalma a natureza. Não fuja do teu cálice, não fuja da sua dor, não fuja do seu propósito, não use o poder que Deus te deu para tirar os inimigos antes do tempo. Há momentos que Deus permite você ficar, que você não entende. Eu também não entendo. Mas não podemos tirar o cálice, senão nós não podemos participar da ceia. Quando você entra aqui e senta nesse banco como igreja, você já tem um cálice. E quando você bebe, é do cálice que
que você carrega. Muito profunda essa mensagem. Pedro queria ajudar Jesus, mas não estava entendendo que Jesus tinha um cálice para carregar e ele tinha que passar por aquilo. Tem coisas que Deus não vai livrar você, por isso ele fica quieto. Porque ele colocou um cálice na sua mão. Nós cantamos uma música aqui, que ela diz assim: ele me deu uma capa e um pouco de vinho. O vinho é só para quem tem cálice. Ele nos deu um destino, nos deu unção, colocou em nós uma sandália e disse: vai, queima as suas carroças, queima os seus bois. Paulo vai dizer, por fim, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Não abandone o seu cálice. Está doendo? Tá. Está machucando? Tá. Mas você não pode cortar a orelha de Michael. Você não pode atrapalhar. Jesus pega a orelha daquele homem que era candidato a sumo sacerdote. O sumo sacerdote não podia ter defeito. E ele devolve a mal o seu destino. Jesus só não cumpre o seu destino como devolve o destino de Michael. Se Michael tivesse a orelha cortada, ele não poderia assumir como sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote não poderia ter defeito físico. Então Jesus cola de maneira que nem a cicatriz aparece. E Michael se tornou o sumo sacerdote. Ele devolve o destino. O encontro com Cristo nos devolve o nosso destino, mas nós temos que aprender a lidar com o nosso processo. Pedro estava dominado pela emoção, e aí ele estava impedindo que o plano de Deus se cumprisse. E se o plano de Deus não se cumprisse, não existiria eu e você aqui. Jesus tinha poder ilimitado à sua disposição. Ele não precisava da espada de Pedro. Jesus tem poder. E no momento que você fala assim: pai, por favor, eu só estou te pedindo isso. Faz só isso, por favor. Ele tem poder ilimitado. Ele falou: eu chamo 6 legiões, 72 mil anjos para te servir. Mas às vezes ele diz não, porque você está no propósito dele. O Espírito Santo está falando e tocando em muitas pessoas. Estão chorando aqui nessa noite, porque literalmente ele está te mostrando que tudo o que está acontecendo na sua vida está debaixo do controle dele, está debaixo da direção dele. E se você está no propósito, preste atenção no que eu vou te dizer, essa dor não vai ser para sempre. O que limita você, o que faz, o que o impede. E por que Jesus não vem e manda uma multidão? Porque talvez você tenha que passar para o próximo nível. E é nesse momento que nós temos 2 opções: ou vamos para o próximo nível, ou abandonamos a fé. Como é que você chega diante da mesa hoje? Nós temos que acreditar naquilo que ainda vai acontecer. Talvez não seja agora, porque Jesus está nos ensinando algo. E muitas das vezes nós não estamos percebendo por quê, como Pedro não percebeu. E nós vamos usar o nosso poder de maneira emocional. E vai arrancar você do seu destino. Vai arrancar você do propósito que Deus tem para a sua vida. E quando saímos do propósito de Deus, ficamos andando em círculo. Eu mandei para o meu grupo de estudo de manhã, de domingo de manhã, eu mandei uma foto, um vídeo de 1 minuto, eu filmando as montanhas da Península do Sinai. E alguém escreveu assim: nossa, estou até tonto.
Você não consegue ficar olhando para aquelas montanhas o tempo todo que você passa mal, dá enjoo. Por quê? Porque é tudo igual. E nós ficamos assim, dando volta em si. 40 anos eles saíram e passaram pelo mesmo lugar, com certeza. E sequer perceberam, porque é tudo igual. Há quanto tempo você está indo, e quando vai você volta, e quando vai você volta, porque você não quer beber o cálice. Porque você quer sair de qualquer jeito do que você está vivendo. Aguenta. Aguenta, irmão. A Bíblia diz que não há provação maior do que a gente possa suportar. Aguenta. Aguenta mais um pouco. Há um corinho que eu não gosto dele, porque eu acho ele repetitivo e chato, mas é uma grande verdade, que diz assim: espera só mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho. A bênção está demorando, mas espera só mais um pouquinho. Só mais um pouco. Ele virá. Ele nunca falhou. Ele nunca falhará. Ele tem poder para descer hoje e acabar com tudo, toda a tua dor. Mas ao mesmo tempo, talvez não seja o momento dele fazer isso. Você tem que aguentar. Não seja crente emocional. Não seja. Jesus tinha o Espírito Santo sem medida. Coloca aí para mim, João 3:34, vamos ser rápido. João, capítulo 3:34. Pois aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem limitações. Eu quero tirar você da mente que está aqui dizendo assim: Deus me abandonou, Deus não quer fazer. Não, Ele tem poder ilimitado para fazer. Mas Ele também te deu um cálice. E te deu um propósito. Que às vezes a noite é clara. Às vezes as lágrimas molham o travesseiro. Às vezes muitas coisas que nós projetamos, ou perguntas tipo: por quê? Eu fiz tudo certo. Por quê? Ele tinha o Espírito Santo sem limitação sobre a vida dele. O mesmo Espírito que... Coloca para mim Romanos 8:11. Vamos olhar isso. Olha que profundo isso. Romanos 8:11, por favor. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, quero que você leia. Vai. Nem eu vou ler. Leia. 1, 2, 3 e vai. Então, repita comigo: tem poder na minha oração. Eu tenho o Espírito que ressuscita mortos. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga: Deus deu poder para a igreja. Deus deu poder para você, pastor Caio. Deus deu poder para você, Laisa. Para você, Rogério. Deus deu poder para todos nós, e o poder é ilimitado, é o poder que ressuscita mortos. Mas se nós usarmos esse poder de forma emocional, nós largamos o cálice e saímos do propósito. É muito interessante, porque como líder, eu tenho poder para instituir ou destituir pessoas das suas funções eclesiásticas na igreja. Mas se eu fizer isso de forma emocional, eu posso mudar destinos e posso sair do meu propósito. Como não usar o poder quando você o carrega? E como usá-lo de forma correta? Eis um grande desafio. Como chegar às vezes acabado
amassado, esmagado, entrar pelos portões da igreja, as pessoas virem falar e contar os seus problemas. E muitas das vezes você não quer ouvir, porque você está cheio de problemas. E mesmo assim você sentar e ouvi-las e deixar o seu poder dizer: eu não quero ouvir você agora, porque eu tenho um cálice para carregar. Eu preciso ajudar aquele que precisa mais do que eu tenho para dar. Você, homem, tem o poder de ser o chefe da sua família, mas você pode destruir a sua família quando você usa o poder de forma emocional. Quando você abre mão do sacerdócio para assumir uma postura de macho. Quantos homens abandonaram o sacerdócio e a família está sofrendo? Porque estão usando o poder de forma emocional, errada. Quantas mulheres que carregam aqui o poder de levantar e derrubar. Esse é um poder que Deus deu à mulher. Edifica, mas também derruba. A mulher vive num paradoxo de poder, porque ao mesmo tempo que ela pode edificar, ela pode destruir. Como usar esse poder sem ser de forma emocional? Como edificar a sua casa quando o seu marido te confronta, quando os seus filhos te aborrecem? Como ser sábia? Tem que carregar um cálice. Só quem carrega o cálice abre mão do seu poder emocional para usar o seu poder com propósito, porque só esse poder te levará ao destino. Quantos estão entendendo o que Deus está falando conosco nessa noite? Pedro quis proteger Jesus e muitas das vezes nós não podemos proteger. Nós tiramos a pessoa do destino. Nós estávamos falando isso no carro, vindo para cá. Lembra? Quando muitas das vezes os nossos pais nos protegem e não nos deixam viver, e quando a gente cresce, a gente não sabe caminhar sozinho, porque foi tanta proteção que não sabemos tomar decisões. Quando usamos a força e o poder que Deus nos deu para abençoar pessoas, e ao mesmo tempo a boca diz que essa pessoa seja amaldiçoada, eu odeio ele. Quando eu uso a minha boca para fazer contenda, criar problemas, destruir famílias com os lábios, de forma emocional, porque se aborrecer. Você abandona o cálice e abandona o seu propósito. E por isso anda em círculos. E por isso muitas coisas não aconteceram ainda. E por isso muitas coisas estão pendentes, paradas. Porque precisamos voltar ao propósito. Propósito nosso. E eu queria que você dissesse isso para o seu irmão. Começa dizendo assim: é duro o que eu vou te falar. Mas todo o nosso propósito, tudo que Deus prometeu para nós, começa no lugar da prensa. É no lugar da prensa que Deus nos conhece. É no lugar onde estamos sendo amassados que Deus vai saber que tipo de azeite tem dentro de nós. É no momento que Deus se cala, no momento que tudo se fecha, no momento que Ele não fala nada, que Ele vai saber quem somos nós de verdade e o que queremos com Ele. Se estamos servindo a Ele pelo que Ele pode fazer ou pelo que Ele é. Amá-los em toda e qualquer circunstância. Apesar dos dias frios, das noites traiçoeiras, temos ainda
amassados emocionalmente, mas com as mãos erguidas pela fé, e dizer como Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará.